Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, nós vamos abordar hoje de uma forma mais detalhada a Lei 14.789, de 29 de dezembro de 2023. Na semana passada, nós só comentamos as principais alterações que ocorreram no final de 2023, sem entrar de forma detalhada em cada uma delas. Então, agora, hoje, nós vamos falar especificamente sobre a Lei 14.789. O que essa lei trouxe, em primeiro lugar, sobre negativo para os contribuintes, de forma negativa. Ela revogou, através do seu artigo 21, aquelas legislações que tratavam da não tributação das subvenções fiscais nas empresas tributadas pelo lucro real. Ou seja, revogou o parágrafo 2º do artigo 38 do Decreto-Lei 1598, que trata da não tributação das subvenções no lucro real, revogou o artigo 30 da Lei 12.973 de 2014, que também possibilitava a exclusão na tributação pelo lucro real e da contribuição social das subvenções, desde que o contribuinte constituísse a reserva de subvenção no patrimônio líquido, revogou o inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 1º da 10.637, que trata da não tributação das subvenções para o PIS, revogou o inciso 9º do parágrafo 3º do artigo 1º da 10.833 de 2003, que trata da não tributação das subvenções para o PIS não cumulativo. Então vejam que, a partir de 1º de janeiro de 2024, as subvenções fiscais elas passaram a não ter mais a previsão de não tributação para imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Então, vai dar um impacto significativo em todas essas empresas que têm subvenções. E que tipo de subvenções são essas? A rigor, são todas as subvenções para investimento, empreendimentos, expansão e também aquelas subvenções ligadas à isenção, redução de impostos, né? No caso, o mais comum é o crédito presumido, embora alguns tributaristas entendam que o crédito presumido está fora dessa legislação, mas, por hora, no nosso entender, ele estaria, sim, incluso nessa parte de tributação a partir de janeiro de 2024, salvo algum dispositivo contrário por parte da Receita Federal. Então, essa é a parte negativa da legislação. Então, ela tirou todas essas possibilidades de não tributação das subvenções. Por outro lado, essa Lei 14.789, ela criou, em substituição a essas revogações, criou um crédito fiscal decorrente de subvenção. E esse crédito fiscal de subvenção, ele vai ser concedido para os contribuintes de uma forma mais rigorosa, com procedimentos de reconhecimento prévio por parte da Receita Federal de que o contribuinte tem direito a esse crédito fiscal. Como é que vai funcionar, então, a partir de janeiro de 2024? Os contribuintes que são detentores de subvenções fiscais destinada exclusivamente para a implantação ou expansão de empreendimento econômico, eles vão poder adjudicar junto à União Federal, junto à Receita, o direito de tomar o crédito fiscal sobre essas subvenções, lá quando entregarem a ECF no ano seguinte. Esse crédito fiscal ele vai ser da ordem de 25% a título de imposto de renda da pessoa jurídica. O que significa dizer, então, a partir de janeiro de 2024, os contribuintes vão tributar normalmente para fins do lucro real, da base de cálculo da contribuição social, PIS e COFINS não cumulativo, as receitas de subvenções, vão oferecer a tributação, recolhendo os impostos sobre elas incidentes, e no ano seguinte,
quando da entrega da ECF, vão fazer a tomada do crédito de 25% sobre as subvenções através da ECF. Para adjudicar esse crédito fiscal, os contribuintes vão ter que fazer um registro, um reconhecimento junto à Receita Federal de habilitação desse direito ao crédito. Para fazer essa adjudicação, eles vão ter que abrir um processo administrativo junto à Receita Federal, no ECAC, né? Esse processo administrativo é aberto de forma normal, como é feito todos os demais, assim como tem esses processos administrativos para reconhecimento de empresas preponderante exportadora, para incentivos do REID, do RECOP, vão abrir um processo administrativo para o reconhecimento do direito ao crédito fiscal sobre as subvenções. E lá, para ter o reconhecimento do direito a esse crédito fiscal, os contribuintes vão ter que fazer uma juntada, né, da documentação que comprova que eles são detentores de subvenção relacionada à implantação ou expansão para fins do reconhecimento pela Receita Federal desse crédito. Então, somente após a abertura do processo administrativo e o reconhecimento pela Receita de que a pessoa jurídica realmente ela é detentora de subvenções fiscais de implantação ou expansão do empreendimento, é que o contribuinte passa a ter o direito de, no ano seguinte, tomar o crédito de 25% sobre aquelas subvenções reconhecidas na sua escrituração contábil fiscal a partir do ato declaratório da Receita, que vai reconhecer esse crédito fiscal sobre subvenções. Então vejam que a partir de 2024 ocorre uma mudança drástica, né, com relação às subvenções, ou seja, os contribuintes vão ter que tributar essas subvenções normalmente para fins dos tributos incidentes sobre a receita e o faturamento, e no ano seguinte eles vão adjudicar esse crédito de 25%. Então há um incremento na carga tributária, né? Porque se nós falarmos que vão tributar imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, nós estamos falando de um aumento da carga tributária sobre essas receitas de subvenção, uma carga tributária da ordem de 42%, 43%. E o crédito que vai ser adjudicado vai ser de 25%. Então vai haver um incremento significativo. Então essa é uma das alterações muito significativa e importante nessa parte das subvenções. Além dessas alterações, a União também ela tem outras alterações com relação à subvenção. Como todos bem sabem, até então, a Receita Federal ela nunca reconheceu como subvenção determinados créditos fiscais, né? Isenção e outros. Então, a Receita Federal sempre manteve, através das soluções de consulta, o entendimento de que as subvenções fiscais estavam atreladas única e exclusivamente à implantação ou expansão do empreendimento. E agora, através dessa lei, ela, mantendo ainda esse posicionamento, ela possibilita que aquelas empresas, aqueles contribuintes que até 2023, dezembro de 2023, praticaram a exclusão ou não tributação de subvenções em desacordo com o artigo 30 da 12973, ou seja, aquelas empresas que excluíram no LALUR, no LACS, subvenções que não eram exclusivamente para expansão ou implantação de empreendimentos econômicos, elas podem fazer uma regularização dessa situação, recolhendo os tributos que não foram pagos até então, com uma redução de 80% do total do débito consolidado, principal, multa e juros. Então, essa redução é de 80%, os contribuintes vão pagar em 12 vezes as parcelas mensais sucessivas, né, dos 20%. Então, se pagar em 12 parcelas, vai ter uma redução de 80%. Tá? Agora, aqueles contribuintes que não têm condições de recolher esses débitos do passado, que deixaram de pagar
em 12 vezes, eles vão poder pagar com reduções menores de forma mais alongada. Então, teriam a segunda hipótese, dar uma entrada de 5% em 5 parcelas e vão pagar parcelado em 60 meses com redução de 50%. Ou vão pagar parcelado em 84 meses com redução de 35% restante. Então, com relação às subvenções, seriam essas alterações da Lei 14.789. Além dessas alterações ligadas às subvenções fiscais, a Lei 14.789 trouxe também uma alteração significativa no que diz respeito ao cálculo dos juros sobre o capital próprio. Então, a partir de janeiro de 2024, a base de cálculo dos juros sobre o capital próprio, ela não vai mais contemplar as reservas de subvenções fiscais, aquelas reservas de lucros que são vinculadas às subvenções fiscais. Então, todas aquelas empresas que têm no seu patrimônio líquido reserva de subvenções fiscais, que foram constituídas de acordo com o artigo 195A da Lei 6.404 e também em observância à Lei 12.973, no seu artigo 30, a partir de janeiro de 2024, o patrimônio líquido deverá ser ajustado, reduzido, das reservas de subvenções e também vai ter que ser ajustado, de todas aquelas parcelas de lucros ou ajustes patrimoniais decorrente de ajustes positivos ou negativos da legislação societárias e também ajustes societários que não representem ingresso de ativos na pessoa jurídica de forma efetiva. O que significa dizer que praticamente nós vamos restringir o patrimônio líquido àquelas parcelas do patrimônio que são compostas por capitais investidos pelos sócios e lucros já tributados do passado e também daqui para frente para o futuro. Então, com relação à legislação federal dessa semana, o destaque então fica aí vinculado à Lei 14.789, que trouxe essas importantes alterações na legislação. Agora fique na sequência com o colega Luiz Antônio, depois o colega André, que vão tratar respectivamente da legislação estadual e previdenciária. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá. Bom dia a todos. Nesse bloco do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas notícias e alterações da legislação federal do IPI e do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. Primeiramente, tratando de classificação fiscal do IPI, foram atualizadas as notas explicativas do Sistema Harmonizado, a NESH. Que foi publicada a Instrução Normativa da Receita Federal, número 2.169, no dia 8 de janeiro, trazendo no seu anexo único a tradução para a língua portuguesa do texto consolidado das notas explicativas de designação e de codificação de mercadorias, aprovadas pelo Decreto 435 de 1992, que incorporou as alterações realizadas pela OMA, a Organização Mundial das Alfândegas, decorrentes da recomendação do Conselho de Cooperação Aduaneira de 28 de junho de 2019. Isto está em vigor desde 1º de janeiro de 2022. Essas notas são editadas nas duas línguas oficiais da OMA, francês e inglês. A versão em língua portuguesa será atualizada sempre que a OMA proceder à distribuição de folhas modificativas da edição inicial. Outra publicação importante na área de classificação de mercadorias, também vinculada ao IPI, mas não somente ao IPI, mas que acaba afetando o ICMS, especialmente pelo regime de substituição tributária,
o INSS quanto à folha de pagamento na sua desoneração, do PIS e da COFINS, que são calcados exatamente no código NCM. Então, essa alteração é quanto à coletânea dos pareceres de classificação do Comitê de Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Alfândegas também, a OMA. A coletânea foi atualizada com as alterações ocorridas até junho de 2023, conforme o seu anexo único da Instrução Normativa 2171, agora do dia 10 de janeiro. Os pareceres terão caráter vinculativo para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e para os demais intervenientes no comércio internacional, e serão adotados como elemento subsidiário fundamental para a classificação de mercadorias com características semelhantes às das mercadorias objeto da sua análise. Ambas as publicações são muito úteis para a classificação das mercadorias na tabela de código NCM, ou, como chamamos informalmente, a tabela do IPI. Importante destacar que cada produto tem a sua classificação específica, ou seja, não pode possuir mais de um código NCM para a mesma mercadoria. E ainda, a responsabilidade da classificação NCM dos produtos é do contribuinte. Por isso, as indústrias e os importadores devem ter todo o cuidado ao classificar os produtos na tabela do IPI. Mas é bom salientar que, mesmo utilizando os conhecimentos técnicos que a indústria ou o importador tenha, as notas explicativas do Sistema Harmonizado e a coletânea de pareceres OMA ainda poderá pairar dúvidas sobre a classificação a ser utilizada. Por isso, a Receita Federal também tem a função de dirimir dúvidas através de consultas formais dos contribuintes, quando não houver publicação de parecer definindo o código NCM do respectivo produto. Agora, em relação às alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, tivemos a publicação da Instrução Normativa 1, no dia 12 de janeiro, que implementou a relação de mercadorias sem similar produzidas no Estado. A publicação desta relação tem por objetivo ampliar o leque de produtos pelos estabelecimentos que importarem mercadorias para comercialização por intermédio de portos, aeroportos ou pontos de fronteira alfandegados situados no estado do Rio Grande do Sul e com desembaraço aduaneiro aqui no nosso estado, as quais poderão realizar a apropriação do crédito fiscal presumido previsto no regulamento do ICMS, no livro 1, artigo 32, inciso 193. O benefício é concedido ao contribuinte que atende a todos os requisitos legais, desde que seja comprovada a inexistência de similar produzido no Rio Grande do Sul, sendo que essa comprovação deverá ser feita mediante declaração emitida pela Fiergs ou em lista editada pelo Conselho de Ministros da Câmara do Comércio Exterior, a CAMEX, para fins da resolução do Senado, número 13 de 2012. Agora, foram excetuados os produtos em relação à declaração da Fiergs, as mercadorias relacionadas no apêndice 39 da Instrução Normativa, que foi inserido por essa Instrução Normativa número 1. Trata-se de uma relação extensa, que irá facilitar a utilização do crédito presumido do ICMS e respectivo diferimento de produtos importados pelos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados no Estado. Outra alteração vinculada a benefícios fiscais do ICMS foi implementada pela normativa número 2 agora, que relaciona estabelecimentos de empresa que mantém relação de distribuição exclusiva com a empresa titular
de estabelecimento industrial para fins de cálculo de crédito presumido de ICMS nas saídas de embalagens plásticas. Em relação às alterações no regulamento do ICMS, tivemos a exclusão, a partir de 1º de janeiro de 2024, do Estado da Bahia em relação aos protocolos de incidência da substituição tributária do ICMS, isto é, a partir de 1º de janeiro de 2024, relativamente às operações com lâminas de barbear e aparelhos de barbear, assim como nas operações com rações para animais domésticos, como chamamos as rações PET. Por último, mencionamos a notícia divulgada no site da Secretaria da Fazenda do Estado, ocorrida no dia 12 de janeiro de 2024, dando conta de que a Receita Estadual efetuou a exclusão das empresas optantes pelo Simples Nacional, que apresentam débitos de ICMS sem exigibilidade suspensa e não regularizaram a sua situação em todo o ano de 2023. A notícia boa é que essa exclusão pode ser revertida agora, inclusive com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024, por meio de regularização das pendências impeditivas e consequente reingresso no regime até o último dia deste mês, ou seja, 31 de janeiro de 2024. Assim, as microempresas e empresas de pequenos portes que foram excluídas do Simples Nacional, do regime diferenciado, devem agilizar os procedimentos de regularização para voltar a optar pelo tratamento do Simples Nacional neste ano de 2024. Então eram essas as informações da área fiscal vinculadas ao ICMS e também ao IPI que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André vai apresentar as alterações na legislação previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. No encontro da semana passada, comentamos que a recepção dos eventos S1200 do E-Social da competência janeiro estava suspensa, aguardando a publicação da nova tabela de descontos previdenciários. Pois no dia 12 de janeiro foi instituída a nova tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, que terá valor mínimo de R$ 1.412 e valor máximo de R$ 7.786,02. Como a portaria com a nova tabela de contribuição foi publicada com a vigência retroativa a 1º de janeiro, caberá ao empregador realizar, antes do fechamento da folha deste mês, a retificação dos eventos que já foram transmitidos, para considerar os valores devidos pelos empregados. A Portaria Interministerial número 2 de 2024 também trouxe o novo valor para a cota do salário família. A partir de 1º de janeiro de 2024, a cota por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade é de R$ 62,04 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.819,26. No tocante ao pagamento do salário família, aproveitamos para ressaltar que considera-se remuneração mensal do segurado o valor total do respectivo salário de contribuição, ainda que resultante da soma dos salários de contribuição correspondente a atividades simultâneas. O direito à cota do salário família é definido em razão da remuneração que seria devida ao empregado no mês, independentemente do número de dias efetivamente trabalhados pelo mesmo. Todas as importâncias que integram o salário de contribuição serão consideradas como parte integrante da remuneração do mês, exceto o 13º salário e o adicional de 1/3 de férias, para efeito de definição do direito à cota do salário família.
E, por fim, a cota do salário família é devida proporcionalmente aos dias trabalhados nos meses de admissão e demissão do trabalhador. Na semana passada também tratamos da desoneração e reoneração da folha de salários, pois agora foram publicadas notas orientativa e técnica no portal do E-Social, trazendo orientações e ajustes cujas empresas dos segmentos envolvidos devem ficar atentas. Segundo as determinações, as empresas enquadradas nos critérios legais para a redução da alíquota da contribuição previdenciária devem declarar no E-Social sua opção pela desoneração para que o sistema passe a realizar os cálculos de acordo com esse enquadramento. A nota orientativa número 6 de 2024 trouxe as orientações para as empresas que exploram atividades econômicas constantes nos anexos da medida provisória 1202 de 2023. Já a nota técnica número 2 de 2024 tratou dos ajustes nos layouts da versão S1.2 do E-Social devido às novidades trazidas pela Lei 14.784 e a medida provisória 1202, que tratam, respectivamente, da desoneração e da reoneração da folha de pagamento. Essas seriam as orientações que gostaríamos de transmitir no painel tributário da CSA Bernardão de hoje. Até a próxima semana.